Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula ela vai falar um pouquinho sobre música e educação, tá? Então, até as aulas anteriores, nós tínhamos falado da importância da arte, a importância da criatividade. Hoje a gente vai abordar o contexto da música, tá bom? Então, para a gente começar, a música ela é utilizada no nosso dia a dia, na nossa prática do dia a dia há muito tempo. Se você for pegar a origem da palavra música, ela é uma origem que vem do grego e que significa artes das musas. O que é? É uma combinação de sons agradáveis que faz bem ao ouvido, né? Que nos traz um sentimento gostoso, um sentimento prazeroso. Alguns autores apontam que a música tenha surgido da imitação do canto dos pássaros. Então, os primeiros, né, artistas que eram direcionados à música haviam observado os cantos dos pássaros e a partir daí começaram a fazer música. Outros afirmam que a música vem dos cultos religiosos, né, das canções, das danças a deuses e dessa parte religiosa. Outros já acreditam que a música tenha vindo do próprio movimento e ritmo que o nosso corpo mesmo produz, tá? Esse trabalho com música, ele é um trabalho muito importante, porque ele é um trabalho que existem muitos estudos que comprovam o benefício da música para o cérebro, para a aprendizagem, para o desenvolvimento da criança. Então essa música, ela contribui para a formação humana, né, para o desenvolvimento humano, principalmente no que está ligado ao aprendizado. Essa música, ela acaba atingindo partes do cérebro, não uma só, várias partes, que vão se interagindo e que vão ocasionando dentro do indivíduo várias reações. Dentre essas reações, uma delas é a reação do cognitivo, da parte cognitiva. Sem contar na questão de bem-estar, da afetividade, da emoção, da sensação prazerosa de se ouvir a música. Então, ela tem essa capacidade de desenvolver e estimular essas partes cerebrais. Inúmeras experiências, inúmeros artigos são escritos falando da importância dessa música o mais precocemente possível. Existem estudos que comprovam os benefícios da música para a vida intrauterina. Então, os bebês que ainda estão na barriga da mãe conseguem expressar reações ao ouvir determinadas músicas. Então, isso já é comprovado, né? Que a partir do sexto, sétimo mês de gestação, essas crianças já consigam ter essa percepção auditiva e este estímulo acaba chegando à fase intrauterina. É através da música que a criança vai expressar aquilo que ela sente. Então, é uma atividade que vai estimular a percepção, o sentimento, a imitação, a criação, a reflexão. Então, a música dentro da escola é extremamente importante. Ela vai estimular várias partes do cérebro, como a gente já disse, partes que estão envolvidas com a audição, com a criatividade, com a decodificação, com a atenção, reconhecimento de timbres, a criatividade em si. Então, essas partes do cérebro vão sendo estimuladas, elas vão se comunicando e esse desempenho acaba sendo muito importante. Existem inúmeras pesquisas sobre a eficácia da música, né, para o nosso desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento infantil. Existem pesquisas, principalmente pesquisas ligadas a universidades americanas,
que apontam que a música ela tem um efeito de plasticidade para o cérebro. O que é a plasticidade? É a capacidade do indivíduo, né, da parte cerebral do indivíduo se adaptar e outras partes exercerem aquela função. É como se houvesse uma falha no desenvolvimento cerebral e uma outra determinada parte assumisse aquela parte que está danificada ou que foi prejudicada. Então, essa questão do estímulo musical tem essa capacidade de estimular essas partes para tomarem posse, para tomarem a função daquelas que estão danificadas. Isso é uma das pesquisas. Existem outras pesquisas também americanas que mostram que crianças que são expostas à música desde cedo, a tocar instrumentos musicais desde cedo, desde precocemente, elas têm um aumento no vocabulário, isso é extremamente importante para a oralidade, e vão fazer todo o diferencial na aprendizagem da criança. Existem muitas pessoas que falam que a música também tem a capacidade de acalmar, de trazer a paciência, de trazer a reflexão, né? Então esse emocional, esse afetivo é estimulado quando nós somos expostos a atividades musicais. Existem pesquisas também que nos apontam que pessoas que têm contato com a música, um contato assim diário e por grandes períodos, apresentam uma área cerebral do cérebro mais estimulada do que as do que não são expostos. Esse diferencial seria mais ou menos de 25% a mais de trabalho cerebral do que os que não têm esse contato com música. Então, o que a gente consegue compreender? Que esse aprendizado de música, essa estimulação musical vai afetar regiões do cérebro que vão se conectar mais facilmente, mais rapidamente e o que vão fazer o diferencial no desenvolvimento das crianças, tá? Se você for pegar o mapa do nosso cérebro, nós não vamos ter uma área específica sendo estimulada quando as crianças são expostas às atividades musicais. Nós temos 2 hemisférios do nosso cérebro, direito e esquerdo, que se comunicam a todo tempo, em toda atividade que a gente exerce. E quando nós somos expostos a essa atividade musical, várias partes do cérebro são estimuladas. A memória, quando nos traz uma lembrança de uma música que a gente ouve ou de algo que a música desperta em nós, a afetividade, a questão auditiva, a questão visual, quando eu estou acompanhando a letra de uma música, a interpretação que a melodia da música nos traz. Então, várias partes do cérebro são estimuladas nesse trabalho musical. Então, nós temos, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é mais aqui na região da frente, que tem totalmente ligado com relação à satisfação, ao bem-estar que a música traz, à lembrança, tá? Nós temos a questão do cerebelo, que fica mais na parte superior da cabeça, né, atrás, e que vai estar relacionado aos movimentos que a gente faz quando a gente ouve uma música, né? Que o cerebelo é responsável pelos movimentos, pelo equilíbrio, pela coordenação motora. Então, essa parte também é estimulada quando nós somos expostos a atividades musicais. Nós temos o córtex visual, que é uma outra parte cerebral, que é estimulado quando nós lemos a partitura de uma música ou de um instrumento que nós vamos tocar. Nós temos o córtex sensorial, que tem a ver com o tocar um instrumento. Então, quando eu vou tocar uma flauta, eu vou tocar um piano, eu vou tocar um violão, a minha parte tátil é estimulada. Então, esse córtex sensorial, ele também é estimulado. Então, nós temos várias áreas do cérebro que são estimuladas quando esse trabalho musical ele é proporcionado.
Tem uma pesquisa muito importante de 2013, é uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, que nos mostrou o seguinte: era uma pesquisa que pegava 27 estudantes com idade entre 8 a 10 anos que tinham dificuldade com a leitura. Então, eles foram separados em dois grupos, os 27 alunos. Um grupo recebeu atividades que estavam relacionadas à música 3 vezes por semana, durante 5 meses. O segundo grupo não teve nenhum tipo de estímulo musical. Então, depois desses 5 meses, foi-se aferir o resultado da pesquisa e o que se comprovou foi que o grupo que tinha se disposto ao estímulo musical 3 vezes na semana durante os 5 meses apresentaram uma melhora no desempenho acadêmico, de leitura, de interpretação, comparado aos que não tiveram um estímulo. Então, o que a gente observa? Que a música, ela tem esse poder de mexer com essa parte cognitiva. Então, é algo que tem que ser inserido dentro da escola. E quando a gente fala ser inserido dentro da escola, nós não temos que esperar simplesmente a escola ter um professor específico de música. Não, nós mesmos, enquanto professores regulares do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio, nós podemos inserir na nossa prática o trabalho com música, o trabalho com os ritmos do corpo, com músicas que eu trago para as crianças ouvirem, com música que as crianças têm que trabalhar em cima, compor outra melodia. Então, não necessariamente o professor precise tocar um instrumento, mas que ele coloque a música na sua prática. Nós temos a nossa legislação, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e tem um artigo nessa lei, que é o 11.769 de 2008, que diz que todas as escolas públicas e particulares terão que acrescentar no seu currículo pedagógico a disciplina de música na sua grade, né? Então, essa disciplina ela já é obrigatória nas escolas e ela pode ou não ser ministrada pelo professor de música específico em música. Caso a escola não tenha esse profissional, esse trabalho tem que ser ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser desenvolvido por nós mesmos, né? Então, nós não podemos mais desacreditar nesse potencial musical que nós temos. É uma atividade lúdica, é uma atividade prazerosa e é uma atividade comprovadamente que ela vai surtir o efeito na parte do desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, emocional, tá? É muito comum nós agregarmos o trabalho com música para outras disciplinas. Nós falamos na aula passada sobre a interdisciplinaridade, então isso é possível. É possível a música estar na matemática, é possível a música estar em português, é possível a música estar em geografia, em história, em ciências. Então, essa capacidade de interdisciplinaridade, a música consegue trabalhar e atender muito bem. Então, é um requisito muito importante. Quando a gente fala em música, a gente fala de um desenvolvimento global do aluno. O desenvolvimento da fala, da audição, da leitura, da escrita, da noção corporal, do respeito ao próximo, da socialização. Então, são aspectos que estão embutidos ali que às vezes a gente não para pensar que a música possa desenvolver tudo isso. Tá? Então, é muito importante essa questão da música. No entanto, que nós temos os estudos de Gardner, que é um psicólogo que vai falar das inteligências múltiplas, e um tipo dessas inteligências é a inteligência musical.
Então, aquelas crianças que apresentam muita facilidade, que tocam instrumento desde cedo, aquelas crianças que conseguem aprender a tocar instrumento sozinhos, autodidatas, então elas são consideradas autohabilidosas na parte de música. Então, a música, ela desperta essa inteligência também musical. E quando nós falamos de trabalho com música, nós não podemos separar o trabalho de música com as outras artes, com a pintura, com o teatro, com a dança. Então, são artes que estão interligadas, que vão ser desenvolvidas juntas, né? Sincronizadas e que vai trazer um benefício muito grande para os nossos alunos. Mas hoje, infelizmente, a realidade das nossas escolas não é essa a realidade que nós estamos discutindo. Infelizmente, muitas escolas utilizam a música em festividades. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, apresentação de final de ano, e não é o que deveria ser, né? A atividade de música, ela deveria ser uma atividade diária, semanal, fazer parte do planejamento do professor. Não ser aquela música para lavar a mãozinha antes de comer o lanche, ser aquela música para cantar antes do lanche, ou aquela musiquinha para ir embora da escola. Esses momentos são importantes, mas a música não é só isso. A música, ela precisa ser inserida dentro da prática do professor, no decorrer das aulas, na apresentação dos conteúdos, na didática, no método que o professor vai utilizar, né? Para isso a gente precisa ter um planejamento. Então o professor vai passar a usar a música como uma ferramenta, como um instrumento que ele vai utilizar para trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, tá? Qualquer tipo de música. Pode ser a música que a classe gosta, pode ser a música que a classe desconheça. Os gêneros musicais, os repertórios musicais têm que ser diversificados. Porque aí entra também uma outra questão. Entra a questão do respeito, né? Ah, eu gosto de um estilo de música, meu amigo gosta de outro. Então a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças. E isso é o que vai tornar o trabalho mais enriquecedor, tá? Tem uma fala muito importante do Rubem Alves que ele diz assim: se eu fosse ensinar às crianças a beleza da música, eu não começaria pelas partituras, pelas notas, pelas pautas. Nós iríamos ouvir juntos as melodias mais gostosas. Aí sim, eu lhe contaria os segredos, né, da música. Encantado com a beleza da música, ela mesma ia me pedir para eu explicar as bolinhas pretas, as 5 linhas que compõem as ferramentas musicais. Então, primeiro, o que o Rubem Alves quer dizer? Primeiro você tem que despertar o gosto pela música na criança e depois você apresenta-lhes os instrumentos musicais. Então, quando a gente fala em música na escola, não necessariamente as crianças precisam aprender a tocar algum instrumento, flauta, violão, mas sim a música tem que fazer parte das brincadeiras, da ludicidade, das aulas, aquela música cantada, aquele ritmo que a gente tira do corpo. Então, a música, ela tem que ser uma atividade assim como outra qualquer do decorrer. E ela tem que estar presente, sim, de uma forma transdisciplinar, desde a educação infantil até o ensino médio. É esse o recado de hoje sobre a nossa aula de música. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam, a partir de hoje, repensar a prática de vocês com relação à importância da música. Obrigada pela atenção de todos, pelo apoio e vamos esperar o próximo vídeo.